São 8 horas da manhã, estou aqui para uma aula de cristalografia e não há nenhum aluno ainda. Estamos aguardando que eles cheguem. Vamos aguardar. Bom dia, Karina, tudo bem? Chegou uma aluna. Tudo bem. Esperando chegar os outros. Você foi a primeira aluna a chegar. Já ganhou um ponto na média. Brincadeira, viu? Brincadeira. Vamos aguardar. Esperar mais meia hora. Se não chegar, tomar café enquanto isso. Ah, chegou a Rebeca. Bom dia, Rebeca. Tudo bem? Ah, agora chegou mais gente. Giovana, Pedro Henrique, Gabriela. Aguardar um pouquinho chegar mais gente. E aí, muito puxado o curso de vocês? Esperar mais um minuto só. 8h04. Chegou mais um. Ó, temos 8 pessoas já. 9. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Antônio? Tranquilo, tranquilo. Desculpa o atraso, eu estava tomando café. Não, eu perdoo. Eu estou tomando aqui, ó. Café aqui. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, então.
Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Vamos olhar, vocês estão enxergando aqui a figura? Sim, professor, Sim. estou Estão vendo. enxergando, muito bem. O cara Então se tem confunde. um quadro aqui, né? Aí a gente olha, ele é estranho, né? Olha aqui, a pessoa está vindo para cá, a pessoa está vindo para cá. Onde está o plano horizontal aqui, né? Parece que tem alguma coisa aqui, parece que tem um eixo de simetria de ordem 3 aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, 3 vezes repete a mesma coisa, mais ou menos, né? Parece que tem 3 planos horizontais, olha, aqui é horizontal, aqui também. Vocês sabem de quem é esse quadro aqui? Esse desenho? Vamos ver se alguém conhece. Quem é o autor? Eu já tinha visto esse desenho em livros, mas não me lembro agora quem é o autor. Famoso. É do Escher. Escher. É uma pessoa muito famosa que fez umas obras de arte muito, muito interessantes, como essa daqui, por exemplo. Também aqui você não sabe onde é em cima, onde é embaixo, né? Quando você começa a analisar com cuidado. E você olha aqui, ó, que parece alguma coisa de cristalografia, né? Uns cristais. Aí você começa a ver os trabalhos dele. Olha aqui, ó, aqui tem um cavaleiro, né, com um cavalo, tem outro. Então tem uma translação, né? Uma translação daqui para cá, daqui para cá. Aí depois, em preto, aqui ó, tem um inverso, né? O inverso desse daqui. É como esse daqui fosse a imagem desse, mas eles estão deslocados, né? A imagem desse não está bem aqui na frente, está deslocada, está um pouco aqui para cima, né? E aí isso vai se repetindo, se repetindo. Tem algumas coisas diferentes aqui, ó, desaparecem alguns traços, né? Mas vejam, translação, né? Para esse lado e para esse lado aqui de cima, né? Tudo em 2D, né? Não temos 3D aqui. Aí outra figura muito parecida com aquela, né? Aqui tudo em branco. E aí você vê aqui, olha, a pessoa. E aí tem a translação aqui para cima. E depois tem a imagem aqui, ó. Só que a imagem está sempre deslocada, ó. Ele olha para cá, aí desloca para cá. Olha para cá, desloca para cá. Então tem como fosse um plano aqui, né? Uma linha, porque nós estamos em 2D, uma linha de deslizamento aqui, né? Então, é alguma coisa que lembra um pouco de cristalografia. Algum tempo atrás teve a exposição das obras dessa pessoa lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu fui lá ver, muito, muito interessante. Olha aqui um dos quadros dele lá numa parede da exposição. Aqui é a pessoa, né? Maurits Cornelis Escher. E aí aqui conta toda a história dele, depois se você quiser ler, né? Mas você olha para as figuras dele, você pensa, antes de tudo, em simetria, né? Olha aqui é como se tivesse um eixo de simetria de ordem 4 aqui no meio, saindo do papel, né? Do papel da imagem, ortogonal à imagem. Um eixo de simetria de ordem 4, que faz tudo repetir 4 vezes a cada 90 graus. Olha, tem essa imagem aqui, se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui. Aí você pode imaginar também um plano de simetria, que aqui no caso vira uma linha, né? Porque nós estamos em 2D, então é como se tivesse uma linha aqui, outra para cá, outra para cá. Então é como se tivesse um eixo 4, e aí 1, 2, 3, 4 planos de simetria aqui, né? 4 planos de simetria, um eixo 4, aqui saindo do papel, e contido todos os planos, os 4 planos, eles contêm esse eixo 4 aqui que passa por ele. E aí a gente imagina, bom, isso daqui é um azulejo de parede, né? Então isso deve se repetir, vem outro azulejo aqui, outro. E aí você vai formando uma estrutura cristalina como se isso daqui fosse uma célula unitária que vai se repetir. Aqui outras figuras dele, né? Às vezes não tem aquele conteúdo todo de elementos de simetria, mas tem uma translação aqui, ó, essa pessoa
se repete aqui, que se repete aqui, que se repete aqui. Aí você poderia imaginar, então eu vou limitar uma célula unitária aqui, né? E ver que isso vai se repetir eternamente, né? Olha, que nem essas duas pessoas, tem uma outra pessoa aqui no meio, aí aqui tem outra pessoa, então você imaginar, tem essa outra pessoa para lá, chama Oito Cabeças, né? De 1922, esse trabalho dele. Também você poderia imaginar, olha, tem essa figura aqui, a mesma aqui, a mesma aqui. Então, eu poderia limitar uma célula unitária aqui também, né? Uma célula unitária. E aí isso tudo vai se repetir eternamente como numa estrutura cristalina. Aí, isso daqui o que que é? Outras coisas, né? Outras imagens onde você vai ver simetria, né? Olha aqui é o Palácio de Alhambra, em Granada, na Espanha. E aí você pode imaginar que olhando aqui, ó, um plano de simetria aqui, né? A metade de cá, a imagem do lado de cá. Aí, bom, aí vamos contar uma história para vocês. Esse Escher, né? Esse artista, ele começou também a estudar os desenhos que ele fazia num quadro, onde ele colocava essa simetria de translação, né? Pegava uma imagem, repetia, repetia, repetia infinitamente. Aí ele chegou à conclusão que, olhando os quadros dele, ele poderia fazer, no máximo, 17 tipos diferentes de associações de elementos de simetria, 17 tipos diferentes. Aí ele achou isso interessante, né? Ele não conseguia, por mais que ele mudasse os desenhos, se ele usasse essa propriedade de translação, ele iria conseguir, no máximo, 17 associações de elementos de simetria. Ele achou isso interessante, foi conversar com o irmão dele. Ele tinha um irmão chamado Berend George Escher, o irmão. E esse irmão dele, ele era geólogo. Vejam que interessante, era geólogo e era especializado em cristalografia. Olha só, né? Cristalografia. O irmão dele achou isso muito interessante. O irmão dele foi conversar com outro cristalógrafo, Jorge Polia, né? E aí. Não, esse daqui é o próprio. Bom, depois vocês leem aqui a história toda, né? Mas aí, essa pessoa aqui, ele conversou lá com outras pessoas, com outros amigos dele, começaram a ver que isso daqui era a mesma associação de elementos de simetria que acontecia quando você olhava uma estrutura cristalina qualquer em duas dimensões. Olha só, né? Então, ele estava chegando numa cristalografia, numa dedução cristalográfica. Essas são as únicas 17 possibilidades de associações de elementos de simetria quando você usa duas dimensões apenas. A gente viu na última aula que quando a gente usa três dimensões, a gente vai achar quantos? 230 possibilidades de associações de elementos de simetria, que são os grupos espaciais, né? Os elementos de simetria que a gente vai achar quando a gente está estudando uma estrutura cristalina. Mas se a gente olhar só em duas dimensões, né? Abolir a terceira dimensão, a gente vai ter só essas 17 possibilidades de associações de elementos de simetria. Então vejam só, a arte se encontrando com a ciência, né? A cristalografia, encontro da arte com a ciência. Aí, eu vou contar outra história para vocês. Aqui no departamento, as pessoas fazem, às vezes, limpeza na sala, né? E jogam coisas fora. Agora mesmo, se vocês vierem aqui, no corredor de cima, tem lá um monte de livros, papéis, pastas, documentos de pessoas que fizeram limpeza na sua sala e jogaram fora. E você começa a olhar lá as coisas que as pessoas jogaram fora, de repente tem coisas interessantes. Um dia eu estava olhando, né? Olhando o lixo de alguém que tinha jogado fora, e aí eu achei um livro. Falei, olha que interessante, é um livro de cristalografia em alemão. Aí peguei aquilo, guardei na minha sala e ficou aqui abandonado, né? Um livro de cristalografia em alemão. E passou o tempo, eu fui olhar de novo, aí eu percebi duas coisas. Primeira coisa, qual foi a primeira coisa que eu percebi quando eu olhei para esse livro? Digam para mim. Qual foi a primeira coisa que eu percebi quando eu olhei para esse livro de cristalografia pela segunda vez? Digam para mim.
Tempo para pensar. Tempo para pensar. Não, era do Escher. Ah, era do Escher. Muito bem, Eduardo Shinzo Errado. Mas é do irmão, né? O irmão, não é aquele pintor, é o cristalógrafo e geólogo B. G. Escher, né? Então é o irmão dele, que é o Berend George Escher. Então é o livro do irmão daquele Escher artista. Além do mais, o que eu descobri é que isso daqui não é alemão, né? É holandês. É holandês, não é alemão. Então eu peguei e comecei a folhear esse livro. Esse daqui é o irmão dele, né? O irmão do Escher. E aí eu comecei a folhear o livro e eu vi que é um livro muito, muito bom, muito interessante. As figuras dele, os desenhos, as ilustrações que aparecem nesse livro são muito bem feitas. Por quê? Porque esse Escher, irmão daquele outro Escher, ele também tinha vocação para o desenho. Então, os desenhos dele são muito melhores do que qualquer um que você acha nos livros de cristalografia, antigos ou atuais. São desenhos muito bons. E, além disso, ele tem coisas, tabelas, por exemplo, uma tabela que eu encontrei nesse livro aqui, e não tem livro nenhum mais. Eu tinha construído uma igualzinha, falando, olha só, criei uma nova tabela, né? A tabela de orientação de grupos pontuais. E, não, esse Escher aqui, ele já tinha feito isso. Então, no livro dele, encontra a tabela que eu tinha criado e pensava que era de minha autoria. Então, é um livro muito interessante, que não tem em português, não tem em nenhuma outra língua, não tem na nossa biblioteca. A nossa biblioteca tem um livro de geologia. Esse Escher aqui, ele escreveu um livro de geologia. Então, vocês encontram o livro de geologia dele. Então, essa história é muito interessante, onde você junta cristalografia com arte, né? Ele tinha os mesmos dons artísticos para desenho que o irmão dele, só que ele usou para fazer o livro de cristalografia. Bom, aí feito isso, a gente vai olhar umas outras figuras desse Escher, daquele artista, né, Escher, onde vocês vão perceber também muita coisa de simetria, né? Então, que tem uma figura aqui com esses bichos aqui, né, esses animais, e você começa a ver eixo de simetria de ordem 3, coisas assim, tem que olhar com cuidado, né? Aí, olha, esse outro desenho aqui, ó, o Menino Chinês, né, de 1936, vejam que antigo. Então você olha aqui, ó, aqui tem um chinês, e depois se repete para cá. Aí você vê, olha, aqui tem o outro chinês, né? Aí se você imaginasse um plano de simetria aqui no meio, né? Na verdade é uma linha, porque nós estamos em 2D. Então você vê que está deslocado. Olha, a imagem dessa figura não está aqui, mas está deslocada para cá. A imagem dessa não está aqui, está deslocada para cá. Então são coisas que a gente observa quando a gente está olhando conjuntos de átomos dentro de uma estrutura cristalina. Aqui, ó, tem outro menino, parece em azul, né? Em outra direção. Essa figura também, ó, você veja aqui tem um esquilo, né? Um esquilo. E depois tem outro aqui, ó, virado ao contrário, né? E aqui tem outro, ó, esse branco aqui também é um esquilo, né? Então tem esquilos, imagens de esquilo, em cores diferentes, como fossem átomos diferentes. Aqui também, ó, de peixes. Aqui é outra vez aquela figura, ele fez várias variações, diversas variações, né, daquela figura que a gente já viu agora há pouco, né? A pessoa está aqui, tem translação para cá, para cá, para cá, infinitas translações. Tem um invertido aqui, ó, como se fosse imagem dele. Aí você pode imaginar, vou escolher uma célula unitária aqui, ó. Vamos imaginar aqui da cabeça dessa pessoa até a cabeça, daqui até aqui. Vou delimitar uma célula unitária aqui. Isso vai ser como um carimbo que vai formar toda a minha estrutura cristalina. Eu vou ver como fosse um plano de deslizamento aqui no meio, né? Essa daqui é a imagem desse daqui, coisas assim do tipo. Essa outra figura, ó, chama Quatro Motivos, de 1950. Então, tem a mosca, a borboleta, né? Passarinho, tem o morcego também, né? Que são os quatro motivos. E aí você vê, olha, daqui, se você pegar a união dessas duas moscas e ligar até aqui, depois até aqui, aí teria que prolongar aqui, né? O resto estaria aqui. Eu poderia formar uma célula unitária.
Eu iria ver planos de simetria. Olha um plano de simetria aqui no meio, né? Plano de simetria. Eu iria ver eixos de ordem 2. Olha aqui, ó. Tá vendo essa borboleta aqui? Ela se repete depois de 180 graus. Aqui também, ó, outro eixo 2, porque essa se repete. Eu poderia marcar, desenhar aqui nessa figura os elementos de simetria, todos que aparecem, limitar uma célula unitária, sempre lembrando, né? Aqui nós estamos em planos, né? Que os limites da célula unitária precisam ser absolutamente iguais, né? Se eu pegar aqui o centro entre esses dois passarinhos aqui, eu tenho que pegar o outro limite aqui também. Outro limite aqui, né? Então, os limites da célula unitária precisam ser os 4 absolutamente iguais. Eu não posso começar uma célula unitária aqui e terminar aqui, né? Vocês sabem que tem um livro que publicaram por aí, que a pessoa limita a célula unitária dessa maneira, né? Ou seja, está errado. Aí, outra figura aqui, ó. Você vê aqui tem esse bicho aqui, ó, aqui em branco, esse em marrom, e você vê que está deslocado, né, daqui para cá. Se esse daqui fosse a imagem desse, ela estaria deslocada de meia célula unitária. Então, olha, eu poderia imaginar uma célula unitária começando aqui no centro desse bicho, vir para cá, para cá, para cá, né? Imaginar planos de deslizamento aqui no meio, né? Mas aí não funciona bem, porque aqui eu tenho um bicho de um tipo, um bicho de outro, né? Como se fosse um átomo de ferro, um átomo de magnésio, então não funcionaria direito. E aí vai, a gente vai fazendo esses raciocínios, né? Ó, outro quadro dele, ó, o peixe aqui, um peixe de cor branca, tem o inverso dele aqui, ó, né? Esse está vindo para cá, esse está vindo para cá. Também eu poderia achar elementos de simetria, limitar a célula unitária. E assim vai aqui esse Pegasus, né? Ó, tá vendo? Ele faz com que tem um de uma cor e outro de outra cor, e eles são absolutamente iguais, eles se encaixam perfeitamente. Eu também posso achar elementos de simetria, aqui, ó, né? Posso limitar uma célula unitária, e assim vai, né? Aqui outro, pássaros. Agora chegou nessa figura aqui, olhem para essa figura aqui, vejam se vocês acham alguma coisa interessante nela, algo que chame atenção para vocês. Digam para mim, répteis, 1943. Sim, tem alguma coisa interessante nessa figura? Olhem para ela. Vocês estão pensando, né? Temos 16 pessoas pensando, é pouca gente, né? Vocês são 50 alunos. Vocês não veem nada de interessante nessa figura? Eles saem do plano, sim, eles saem do plano, muito bem. Que mais? Alguma coisa assim? Um dodecaedro, olha, muito bem. O Pedro Henrique Mansano Fernandes, viu que tem aqui, ó, um dodecaedro, uma figura do tipo daquelas que vocês descreveram, né, na primeira parte da disciplina. Então, vejam só, cristalografia, né? Essa é uma outra figura que chama metamorfose, ó, aqui ele está chegando em petrologia, né? Rochas metamórficas, coisas se transformando. Então tem uma imagem que vai se transformando em outra. Olha aqui um cubo, né? São cubos. Olha que tem outros desenhos. Aqui chega naquele chinês, né? Aquele chinês lá, que a gente já viu um quadro dele agora há pouco. Outras figuras onde as coisas vão se transformando, né? O ciclo, como se fosse um ciclo das rochas. Aí a gente vai olhar dia e noite, né? Muito legal isso. Aqui diz, ó, quando ele morreu, não faz muito tempo, em 1972, ele produziu muita coisa, né? Mais de 2.000 desenhos, até que era ele, né, o Escher. E aqui os desenhos dele, quando ele foi deduzindo a cristalografia, possibilidades de associação de elementos de simetria, ele tem um caderno dele, né, de 1937, esse. Aí a gente vai começar a falar alguma coisa sobre simetria em 2 dimensões. A gente já falou muito sobre 3 dimensões, mas para começar, para a gente começar a estudar cristalografia interna, ou simetria interna, né, dos cristais, para enxergar em 3 dimensões é um
pouco difícil. Então, a gente vai começar a enxergar em 2 dimensões. Então, isso daqui, esses desenhos que estão aqui, são desenhos que mostram associações de elementos de simetria em motivos de repetição dentro da estrutura cristalina. Isso daqui é para a gente pensar que é a mesma simetria que acontece ao Arthur Rodrigues da Silva saiu da reunião. Acho que estava muito chato. Ah, não, ele entrou de novo. A esses tipos de associações de elementos de simetria, aqui estão em desenhos, né? Tem uns desenhinhos aqui mostrando elementos de simetria. Por exemplo, aqui ó, tem um eixo 4 aqui no meio, mais nada que isso. Aqui tem um eixo 4 e tem planos de simetria nessas dimensões. Que, aliás, é um desenho que a gente viu agora há pouco, um azulejo, né? Agora há pouco, aqui tem um eixo de simetria 3. Então, essas associações de elementos de simetria é a mesma que acontece quando a gente está olhando em 2 dimensões, associações de átomos dentro de uma estrutura cristalina, dentro de um cristal. Aqui, por exemplo, aqui não tem simetria nenhuma, né? Então, isso daqui é para imaginar um conjunto de átomos onde você não tem nenhum elemento de simetria. Aqui você tem um eixo de simetria 2 aqui, ó. Você pega esse desenho aqui, essa vírgula, e gira 180 graus e ela aparece de novo. Então, tem um eixo de simetria de ordem 2 aqui, nada mais que isso, né? Não tem um plano de simetria aqui no meio. Por quê? Isso daqui não é a imagem disso, né? Quando essa vírgula se olha no espelho, ela não se enxerga dessa maneira. Então, aqui no meio não tem um plano de simetria, só tem um eixo de ordem 2 aqui. Aqui tem um plano de simetria, um plano aqui no meio, relacionando essa folha, essa pétala aqui nessa outra que está do outro lado. Aqui tem um eixo 2, mas também tem plano de simetria, nesta dimensão e nesta dimensão. E assim vai. Essas são as únicas possibilidades quando você olha em 2D, dentro de uma estrutura cristalina, a simetria de um agrupamento de átomos. Então, você tem essas possibilidades que estão aqui, ó, apenas 10 possibilidades de associações de elementos de simetria. Quando diz assim, possibilidades de simetria, quer dizer possibilidade de associações de elementos de simetria. Bom, esses símbolos a gente já consegue entender mais ou menos eles, né? Olha aqui, ó. 6 quer dizer que tem um eixo 6 saindo daqui do meio, né? Perpendicular à figura. Aí o M quer dizer que você vai ter planos de simetria em A1, A2 e A3. É aquela mesma orientação que a gente já conhece. Olha, A1 vai estar para cá. A2 vai estar onde? Aqui, ó. A2 aqui, A3 aqui em cima. Tá? Então, A1 e A2 e A3, eu vou ter planos de simetria. Além disso, olha, o segundo quer dizer A1, o primeiro quer dizer o que está em C, né? C está saindo aqui para fora. Aqui é o que está em A1, A2 e A3, né? Isso vocês já devem estar cansados de saber. E aqui esse M aqui é o que está nas bissetrizes, entre A1 e A2 e A3. Aqui é aquela orientação padrão que a gente já conhece e não pode se esquecer. Aqui também, ó, 4 está em C, M está em A1 e A2, ó, A1 está para cá, A2 para cá, e aqui as bissetrizes, olha, bissetriz entre A1 e A2 está aqui no meio, ó. Também vai ter plano de simetria, tá bom? Então, esses símbolos, esses desenhos que estão aqui são para mostrar isso, 10 possibilidades de associações de elementos de simetria em 2D, que são associações de conjuntos de átomos. Aqui está desenhado outra vez, né, para perceber melhor aquelas mesmas possibilidades, ó. 10 são chamados grupos pontuais planares, né? Não se preocupe muito com esses nomes. E aí, quando você associa isso daqui com translações, no fim você vai chegar naqueles 17 desenhos que estão lá, né? Aí, e que são esses mesmos 17, olha, que o Escher, aqueles desenhos que o Escher descobriu lá atrás, né? Onde estava aqui? Que ele fez esses desenhos no caderno dele e falou, olha, eu tenho 17 associações de elementos de simetria. São essas mesmas aqui que a gente vai achar nos livros de hoje em dia. Então, qualquer estrutura cristalina, quando eu olhar em 2D, eu vou achar essas associações de elementos de simetria que estão aqui. Aqui, ó. E aqui os nomes que são dados, né? P,
ficou um pouco pequeno, mas depois vocês olham com mais cuidado. Aqui é P1, que quer dizer que você não tem nenhum elemento de simetria, uma célula unitária sem nenhum elemento de simetria, né, que é do sistema triclínico. Depois aqui uma célula P2, P primitivo, né? Então, aqui tem os elementos de simetria que vão aparecer nessa célula unitária, que são só eixo 2, ó, eixo 2. Depois aqui uma célula PM, onde você vai ter só planos de simetria. Aqui PG. G quer dizer glide. Glide que é deslizamento. A gente já aprendeu que os planos de deslizamento, eles ganham aqueles nomes A, B, C, D e N. Mas aí nesses desenhos, quando a gente está olhando só em 2D, aí a gente simplifica isso, chama todos eles de G. Tá? Então não vou me preocupar aqui se ele é A, B, C, D ou N, mas eu vou chamar todos eles de G, que é glide, que é deslizamento. Então aqui uma célula PG, aqui é uma célula C, CM. Uma célula C é aquela que a face C é centrada, né? Então, aqui você vai encontrar material no centro. A gente vai ver muita figura disso. A gente vai aprender a achar simetria. Tem um exercício que eu coloquei para vocês lá. Vocês têm a lista de exercícios. Além disso, tem um exercício avulso lá, com várias figuras, onde a gente vai aprender a encontrar elementos de simetria em 2 dimensões. Depois a gente vai aprender em 3 dimensões também. Mas a gente tem que ir passo a passo para a gente entender melhor, né? Para aprender melhor isso. Aí, então, olhando aqui, né? No final, a gente vai ver que existem todas essas associações de elementos de simetria que a gente vai encontrar em 2 dimensões. São só 17, né? Vejam que fácil. Olha, esse aqui aparece eixos 3, eixos 6. Essas duas aqui são onde aparecem eixos de simetria de ordem 6, que aparecem eixos de ordem 3 e de ordem 4, tá? Aqui de ordem 2. E planos M, que são representados por linhas espessas, né? Espessas, contínuas, e os planos de deslizamento são representados por linhas tracejadas. São convenções, né? M, linha completa. Forte, né? Escura. Quando forem linhas claras, é só o limite da célula unitária. Mas quando forem linhas escuras, aí representa plano de simetria. Plano M, né? Que você já conhece. E quando for plano de deslizamento, aí é representado tracejado, são os planos G. E aí, aqui é outra tabela só mostrando, né, aqueles grupos planares, como eles são chamados, os nomes dele, a simetria dos motivos que são repetidos nele. Vocês podem falar, escrever, viu, interromper, por favor. Aí, bom, aqui essa daqui já é uma das figuras do exercício que vocês receberam, que vocês têm lá, que depois vocês vão abrir esse exercício, né? São, acho que, poucas páginas com algumas figuras. E aí, nessas figuras, o que vocês vão fazer com essas figuras? Essa é a figura A. Figura A, você começa a olhar para ela. Primeiro de tudo, você vai achar os elementos de simetria que aparecem nessa figura. Então, você procura. Ó, aqui já estão marcados. Isso daqui é para representar um retículo cristalino, né? Retículo cristalino, vocês se lembram o que é isso? Então, isso daqui é para representar uma associação de átomos. Essa associação de átomos, ela tem esse elemento de simetria aqui no centro, que é um eixo de simetria de ordem 2, né? 2, a vírgula está aqui em cima, ela se repete aqui embaixo. É só ficar procurando elementos de simetria. Primeiro você marca esses eixos 2, né, do desenho inteiro, que isso vai ajudar muito a você chegar na conclusão final. A conclusão final vai ser você descobrir quem é a célula unitária, qual a sua simetria, né? Quem é a célula unitária e a sua simetria, os elementos de simetria presentes. Já percebemos, né, que o motivo que se repete tem simetria 2. Aí eu vou indo. Depois que eu fizer tudo isso, né, aqui não está resolvido o exercício, porque vocês que vão fazer isso em casa.
Mas depois, no final, vocês vão chegar à conclusão que a sua célula unitária vai ser desse tipo aqui. Vocês vão achar, além desses eixos 2 que estão aqui, vocês vão ver que tem aqui. Vão procurar se tem mais, né? Alguma coisa a mais. Vocês vão chegar à conclusão no final, né? Não é para contar para vocês, mas vocês vão chegar à conclusão que não existe nenhum plano de simetria nessa figura. Parece que tem, né? Você fala, oh, tá cheio de... Não, não tem nenhum plano de simetria nessa figura. Só existem eixos 2 por aqui, né? Por que não tem plano de simetria? Ah, não tem plano de simetria porque nada é imagem de nada. Isso daqui não é imagem disso daqui, né? Se essa vírgula se olhar num espelho aqui no meio, ela não vai se enxergar assim de maneira alguma. Aí vocês vão descobrindo, né, olhando todo o seu desenho. Antes você vai encher de elementos de simetria, depois no final você vai chegar à conclusão que a célula unitária é desse tipo. Ah, como que eu vou delimitar a célula unitária? Muito bem, existem regras para delimitar a célula unitária. Eu vou ter que encaixar todas as minhas células num desses tipos que estão aqui. Aí, aquela lá, depois que vocês resolverem o exercício, vocês vão chegar à conclusão que é uma célula unitária desse tipo aqui, ó. Olha aqui, os eixos 2 no limite da célula unitária. Além disso, olha, vai aparecer eixo 2 aqui, 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 aqui e no centro aqui, ó. Tá? Então, esse tipo de célula unitária é o que você vai concluir depois que você resolver este exercício que está aqui. Bom? Depois, vocês vão ter um outro desenho desse tipo que está aqui. Com essas folhas que estão aqui, né? Não sei se é uma folha, uma pena, o que é isso. Mas vocês vão procurar elementos de simetria aqui no meio, vão procurar. Aí vocês vão chegar à conclusão, né? Que existem planos de simetria. Olha, aqui no meio, ó, né? É um plano de simetria. Sempre passando pelo meio dessas folhas aqui, você vai ter sempre plano de simetria. Porque, olha, essa folha se olha nesse plano de simetria que está aqui em vermelho, ó, vermelho, ela vai se enxergar aqui do outro lado. Também, olha, essa metade, aqui, ó, essa metade que está aqui, se ela se olhar nesse espelho vermelho aqui, ó, ela vai se ver a outra metade aqui. Então, eu vou achar planos de simetria, que aqui estão em linhas contínuas, vou achar muitos, né? Que eu só desenhei alguns porque vocês que vão fazer o exercício. Então, você começa o exercício achando elementos de simetria. Vocês vão achar uma porção de planos M que estão aqui, né? Um monte de plano M. Além disso, vocês vão perceber depois que, além desses planos M que estão aqui, vocês vão encontrar também planos de deslizamento. Olha aqui, ó. Isso daqui que está tracejado, né? Aqui está traço e ponto, traço e ponto. É um plano de deslizamento, né? Uma linha, porque nós estamos olhando só em 2D. Então, aqui é um plano de deslizamento. Por que é um plano de deslizamento? Ah, porque, olha, imagine que isso daqui é um espelho que está aqui, ó. Né? Um espelho que está aqui. Essa folha que está aqui vai se olhar nesse espelho. Cadê ela aqui? Não está aqui para cima. Aí essa folha vai se olhar nesse espelho que está aqui. Não, no, cadê? Não está aqui, está deslocado para cá, né? Então, reflete, translada. Reflete, translada, que é o que acontece com planos de deslizamento. Então, intercalados, eu vou ter sempre planos M e plano G. Plano M, plano G. Daqui é para desenhar tudo, né? A figura inteira. Depois, no final, vocês vão chegar à conclusão, depois de olhar, que não vai ter nenhum elemento de simetria a mais aqui, além desses planos, né? E você vai delimitar uma célula unitária, que vai ficar desta maneira, que está aqui. Aí você vai tentar olhar esse desenho naquelas figuras que você tem ali, que são os modelos, né? Tudo você vai encaixar nesses modelos. E aí você vai chegar à conclusão, então, quem é a sua célula unitária aqui? Deem uma olhada nessas figuras e digam para mim quem vai ser a célula unitária daquela figura lá, por favor. Estamos em fase de pensar, né? Alguns pensamentos iniciais.
CM, olha só, alguém aqui já descobriu. Pedro Henrique Mansano Fernandes, parabéns, é CM mesmo. Eu tenho que virar aquela figura, né? Virar ela, girar ela de 90 graus. Eu vou chegar aqui, ó, nesse tipo de célula unitária, que é chamado de CM. Por quê? Porque é uma alternância de planos M com plano G. MG, MG. E por que ela se chama C? Bom, vamos lá. Vamos olhar a figura. Tá aqui, ó. Ela se chama C porque realmente, olha, essa folha que está aqui, ela está repetindo aqui no centro da célula unitária. Eu tenho meu motivo de repetição não só no limite da célula, mas também aqui no centro. Então, é mais ou menos assim essa instrução para vocês resolverem o exercício. Essa é a figura B do exercício. Depois vai indo, né? Aqui não tem tudo, né? Tem só a parte, porque senão perde a graça se eu contar tudo. Depois tem uma figura lá que chama H. Aquela era B, tem a C, D, E, F, G. Aí a figura H, ela é assim, ó, tem esses desenhos todos que estão aqui. Aí você vai começar a olhar, ó, a primeira coisa, aqui no centro, o que, que acontece no centro dessa figura? Digam para mim o que acontece no centro dessas figuras. Essa associação de átomos, o que eu tenho no centro dela? Eixo 4. Olha só, Camila Sayuri descobriu que temos eixo 4, né? No centro de todas as figuras. Muito bem. Além disso, eu começo a olhar, olha, o que é isso aqui, ó? O que é essa linha que está aqui? Essa linha que está representada aqui, o que é isso? Digam para mim. O que é essa linha? É um plano. Na figura B, por que não tem um eixo? Ah, vamos voltar na figura B. Que interessante, vamos olhar a figura B. Figura B. A pergunta é, professor, na figura B, por que não tem um eixo 2 no centro da cela? Ah, aqui, né? Porque vamos imaginar aqui que tivesse um eixo 2. O eixo 2, ele iria fazer com que tudo que está aqui em volta repetisse depois de 180 graus. Aí, se eu imaginar essa folha que está aqui, então vamos imaginar ela girando aqui, né? Vamos imaginar um círculo aqui em volta, e ela girando, girando, girando. Quando chegasse aqui, ela iria estar dessa forma que ela está aqui? Ela não iria estar dessa forma, porque se eu pegar essa figura e girar ela de 180 graus, ela vai ficar ao contrário do que ela está aqui, né? Vamos imaginar que isso daqui fosse de cabeça para cima. Aqui ela ia estar de cabeça para baixo, certo? Então, não tem um eixo 2 por causa disso. Mesmo que um eixo 2 iria pegar esse lado de cá, da folha, iria girar de 180 graus, ele iria ficar invertido, ao contrário do que ele está aqui, né? Ia ficar, se esse daqui fosse o lado de cima, do lado de cá, ele ia ficar do lado de baixo, de cabeça para baixo, né? Então, quer dizer, não tem eixo 2 aqui, por mais que eu imagine, não teremos eixo 2 nessa figura, tudo bem? Ele entendeu, muito bem. Então, aqui eu tinha eixo 4 e tinha também essas linhas vermelhas que estão aqui, elas representam planos de simetria, plano M, né? Então, aqui linha contínua. Então, se eu pegar a figura, olha, aqui eu tenho um monte de eixo, de plano de simetria aqui, né? 2 aqui, e vou ter aqui também, ó. Aqui, aqui, né? Que são esses que estão em verde. Em vermelho, de um tipo, e verde de outro tipo. Tá bom? Então, olha, aqui está marcado, ó. No final vai ficar P4MM. M são esses que estão em verde, que estão nas posições A1 e A2. Olha, A1 para cá, A2 para cá. Então, em A1 e A2, eu vou ter plano de simetria.
Pois nas bissetrizes de A1 e A2, eu vou ter também plano de simetria, ó, aqui, ó. Tá bom? Então, é isso que a gente tá falando, né? Na verdade, não é em A1 e A2, mas é perpendicular a. Quando aparece um plano sozinho, numa posição, quer dizer que ele não está exatamente na posição prevista, mas ele está perpendicular àquela posição. Então, aqui é perpendicular a 1, perpendicular a 2. No final vai dar a mesma coisa aqui nesse caso, tá bom? Então, eu tenho o eixo 4 e planos de simetria nessa figura. Muito bem, esse daqui é o símbolo daquela cela. Porém, eu continuo olhando, né? Continuo olhando a figura, infinitamente olhando para ela. Eu vou perceber o que mais? O que mais que eu vou perceber nessa figura, além desses elementos de simetria que eu já anotei aqui? Digam para mim, vocês percebem mais alguma simetria nessa figura? Pensando, pensando, pensando. Ele está deslizando nesses pontilhados? Isso, muito bem. Então, deixa eu responder primeiro a pessoa que perguntou aqui, professora, aí como eu sei que é P? Eu sei que é P porque eu tenho esse desenho aqui, né? Esse conjunto de átomos só nos limites da célula unitária. Eu não tenho aqui no meio. Cadê esse desenho aqui no meio, né? Então, quando eu limitar essa célula unitária para fazer ela ficar igual a uma daquelas outras, então eu vou chegar à conclusão que é essa célula unitária que está aqui, né? Ou essa que está aqui. Olha, essa que está aqui, né? Então, veja que os motivos de repetição vão aparecer só nos limites, conforme a gente vê aqui, ó. Eu não tenho esse desenho aqui no meio, então ela é P. Eu posso considerar os desenhos como cada átomo. Então, átomo ou conjunto de átomos, né? Conjunto de átomos. Lembra quando a gente transformava uma estrutura cristalina num retículo cristalino? A gente pegava e colocava ponto para representar não um átomo em si, mas um conjunto de átomos. Se a estrutura for muito simples, que só tem átomos de um determinado tipo, aí sim, aí vai ser um átomo, mas na verdade, em geral, são associações de átomos, né? Conjunto de átomos. Então, aqui é um conjunto de átomos, outro, e aqui no meio não aparece o conjunto de átomos. Então, por isso, não vai ser uma célula C, vai ser uma célula P. Mas eu estava falando para vocês, o que eu tinha... Ah, sim, a aluna Camila Sayuri, eu acho que falou, que, além disso, eu tenho planos de deslizamento, que são essas linhas tracejadas que estão aqui. Aqui também, ó, imagina essa figura aqui, se olhando nesse espelho aqui, que seria essa linha tracejada, ela não iria se enxergar aqui, mas ela ia estar deslocada para cá, ou para lá, né? Tanto faz. Então, a imagem não aparece exatamente na frente, mas aparece deslocada. Então, tudo onde está marcado linha tracejada aqui é a mesma situação. Olha, imaginemos essa linha que está aqui, esse conjunto de átomos se olha aqui, nesse espelho que está aqui, não aparece aqui, aparece aqui ou aqui, né? Então, aqui, essa linha tracejada é plano de deslizamento, e todos os que estão aqui também são plano de deslizamento. Ou seja, o conjunto de elementos de simetria numa célula unitária é maior do que esse símbolo. Por quê? Porque aparecem outros elementos de simetria que são decorrentes, né? Que são consequência disso daqui. Não, eu não coloco no símbolo todos os elementos de simetria que aparecem, mas só aqueles que vão delimitar, né, que vão caracterizar a minha célula primitiva. Isso é diferente do que quando eu olhava um cristal por fora, né? Quando eu olhava um cristal por fora, era uma associação de elementos de simetria e acabou, era aquilo e acabou. Agora, quando eu olhar a célula unitária, olhar a simetria dentro de uma estrutura, coisas assim, eu vou ver que vão aparecer muitos elementos de simetria que são consequência daqueles principais e que não vão aparecer no símbolo. Aqui, além dessas linhas aqui, que representam plano G, plano de deslizamento, olha, eu tenho aqui eixo 2, olha aqui, eixo 2 aqui no meio,
quanto os eixos 2. Além disso, eu tenho um outro eixo 4 aqui no meio. Então, nem esse eixo 4 que está aqui no meio, nem esses planos, nesses planos de deslizamento, nem esses eixos 2 vão aparecer no meu símbolo. Porque o meu símbolo eu vou usar só os principais, aqueles que estão aqui ao redor, né? Ao redor desse desenho que está aqui. Então, isso para dizer para vocês que fica um pouco mais complicado, não, mas fica um pouco mais volumoso a gente achar todos os elementos de simetria que aparecem numa estrutura cristalina. Então, aqui nesse exercício, antes de vocês delimitarem a célula unitária, vocês vão precisar encher de elementos de simetria aqui, encher, colocar na figura inteira todos os elementos de simetria que tem nela, para depois você delimitar uma célula unitária conforme os modelos que estão aqui, tá? Então, você vai chegar à conclusão, olha, o modelo vai ser esse daqui, por quê? Porque tem essa associação de elementos de simetria, tá bom? Então, é um exercício bem divertido da gente fazer, né? Ficar procurando elementos de simetria. É muito mais divertido quando você tem 3 dimensões, né? Fica muito mais difícil. Aí vão aparecer aqueles eixos helicoidais, lembra os eixos helicoidais? Aí vai ficar bem mais complicado. Vão aparecer os planos de vários tipos, né? Você não vai chamar só de G, você vai chamar de A, B, C, D, N. É claro que quando a gente está estudando uma estrutura cristalina, um composto novo, um mineral novo, existem programas de computador que fazem isso. Então, a gente pega e coloca os dados lá no computador, dados de difração de raio-x. O que será isso? A gente vai ter aula sobre isso. E aí, os programas de computação acabam achando para a gente os elementos de simetria de uma figura e fica mais fácil do que fazer manualmente. Essa é uma outra das figuras lá, daquele exercício que vocês vão resolver, e eu anotei aqui alguns dos elementos de simetria que aparecem. A célula unitária vai ficar alguma coisa assim no final. Então, olha, eixos 3, né? Eixos 3. E aí você tem também planos de simetria aqui, que são essas linhas escuras em vermelho. Vão aparecer também planos de deslizamento, né? Por exemplo, esse desenho que está aqui vai se olhar nesse espelho que está aqui e não vai se enxergar aqui. Vai se enxergar deslocado, né? De meia célula unitária. De outros eixos 3. Então, vocês vão procurar na figura inteira. Primeiro marcar tudo na figura inteira para depois delimitar a sua célula unitária, que vai ficar desse tipo, ó, P3M. Na hora de fazer o exercício, vocês seguirem por essas figuras que eu já coloquei aqui, por favor. Aqui, então, são a figura A e a B, que vocês vão achar lá no seu exercício. E aí vocês vão ver a simetria do motivo, que é 2. Aí vocês vão ver o deslocamento, vão marcar a célula unitária e outras coisas que a gente vai conversando depois no futuro, tá? E aí, então, ó, mostrando aí como vocês vão marcar os seus elementos de simetria. E, bom, então vocês vão fazer depois para essa figura também. Eu já mostrei agora há pouco para vocês alguma coisa disso. Olha, alguém aqui está falando alguma coisa. Maria Fernanda Mendonça Pereira. Eu não entendi muito bem como achar esses planos de deslizamento. Com muita paciência. Muita paciência. O plano de deslizamento significa que... Vamos achar um aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, né? Plano de deslizamento. Então, você imagina, tem que usar a imaginação, claro. Imagina essa linha verde que está aqui. Então, você vai imaginar, vou fazer uma linha bem aqui no meio, ó, bem no meio da célula unitária, paralela aos limites da célula unitária. Você, a princípio, não sabe que tem uma célula unitária, né? Mas você já achou aqui, ó, esse é um plano de simetria, né? Esse que está em vermelho aqui. Por que é um plano de simetria? Olha, essa pétala que está aqui vai se olhar nesse plano, vai se enxergar aqui do outro lado.
essa meia pétala vai se olhar nesse plano, vai ver a imagem dela do outro lado. Aqui também, ó, isso vai acontecer com as 3 pétalas, né? Se eu tenho um eixo de simetria de ordem 3 que está aqui, ele vai fazer com que tudo que está em volta dele se repita 3 vezes. A pétala se repete 3 vezes. Não só isso, vai fazer com que os planos de simetria que estão aqui em volta vão se repetir 3 vezes também. Eu não tenho como ter um eixo 3 aqui e ter apenas um plano de simetria. Vai se repetir 3 vezes aqui em volta. Bom, aí eu começo a imaginar coisas, né? Imaginar, então vou ver se entre esses 2 planos de simetria que estão aqui, M, no meio deles, se eu traçar uma linha, o que será essa linha? Será que ela representa alguma coisa? Então, você traça uma linha aqui, né? Provisoriamente, sem saber o que ela significa, e aí você vai ver, bom, então eu vou imaginar essa flor que está aqui, né? Imaginemos que seja uma flor de 3 pétalas. Se ela se olhar nesse plano que está aqui, que eu ainda não sei o que é, se ela se olhasse, olha, a imagem dela iria aparecer bem aqui na frente, ó, né? Se fosse um plano M. Mas aí eu vejo, olha, não aparece aqui. Porém, eu vou olhar aqui e vou ver que, ó, a imagem está aqui, né? Está deslocada de meia célula unitária. Ou eu posso imaginar também, olha, a imagem está deslocada para o lado de cá, tanto faz, né? Ela vai aparecer para os 2 lados. Então eu falo, olha, então essa linha verde que eu desenhei, ela representa um plano de deslizamento. Por que é um plano de deslizamento? Porque a imagem não vai aparecer na frente, mas vai aparecer deslizada, né? Deslocada. Como se eu olhasse no espelho, a minha imagem não está aqui. A imagem está deslocada. E aí você começa fazer isso, né? E procurar, e procurar. Depois você vê, olha, aqui no meio tem um eixo 3. Eixo 3. Por quê? Porque essa flor está repetindo aqui, e depois está repetindo aqui, ó. 180 graus, a cada 180 graus você repete a mesma coisa. Eu posso imaginar que está mal desenhado, né? Está mal desenhado, está mal centrado. Vocês vão fazer direito, né? Depois. Aí você vê que ao redor desse triângulo que está aqui, que representa um eixo 3, se eu tinha um plano de deslizamento aqui, isso é para fazer devagar, né? Não é rápido assim como eu estou falando. Vai passar horas olhando para essas figuras. Aí, se eu tinha um plano de deslizamento aqui, e aqui eu tenho um eixo 3, esse eixo 3 não vai deixar ficar um só. Ele vai transformar, vai multiplicar, né? Fazer o milagre da multiplicação de planos, e vai fazer aparecer 3 planos G aqui em volta, né? 3 ao redor desse eixo 3. Então, é algo para a gente ficar olhando, pensando, meditando. Tá? Isso é muito, muito bom para a cabeça da gente, para ela pensar, né? Para não ficar parada a cabeça. Ah, entendeu? Maria Fernanda, você entendeu? Entendi, obrigado. Então tá bom. Depois, se não entender de novo, pergunta de novo. Mas aí a gente estava olhando as figuras, né? Olhando aqui as figuras, o que acontece, olhando, pensando. Aí tinha essa outra figura aqui, né? Olha, isso daqui é um dos desenhos do Escher, né? Aquele dos esquilos. Aí você também vai procurar elementos de simetria. Olha aqui, eixo 2 aqui, ó, né? Marcados de diferentes cores. Aí você vai no final, olha aqui uma célula unitária, né? Então, nas figuras, assim, nos motivos das figuras planas do Escher, se você começar a olhar onde acontece translação, né? Aqui a translação, desenhos vão sendo transladados. Aí você também vai conseguir delimitar células unitárias desse tipo que estão aqui. Aí, vamos fazer um pequeno intervalo. O que vocês acham? São 8h59. A gente volta aqui às 9h09 para continuar a nossa aula, pode ser assim? Olha, só tem 18 alunos. Cadê o resto de vocês? Cadê o resto? Depois... Tranquilo, professor. Pode fazer intervalo. Pode ser. Vamos fazer intervalo, então. A gente volta aqui às 9h09. Tá? Até já, então.
Vocês já voltaram? Tem alguém aí? Sim. Sim, já estão de volta. Então, antes do recreio, a gente estava falando de simetria. Antes, deixa eu passar um recado para vocês. Originalmente, estava planejado que a próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, não teríamos aula, porque era dia do funcionário público. Mas aí saiu uma resolução de que o dia do funcionário público, dia 28, foi transferido para o dia 1º de novembro, que é a próxima segunda-feira, para fazer coincidir o dia do funcionário público com o dia de Todos os Santos, né, que é dia 1º. Aí, então, ficou que na próxima sexta-feira nós teremos aula, não vai ser mais feriado. Então, sexta-feira temos aula normalmente às 10 da manhã. Além disso, eu vou criar um novo link para as aulas de sexta-feira, porque o link que vocês têm agora é só para aulas de quarta-feira. Então, a gente vai ter 2 links, um para quarta e um para sexta-feira, ok? Tudo bem? Então, estejam aqui na próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Aí a gente está falando, está procurando elementos de simetria, né, que é nosso assunto, nas figuras. Aqui, outra vez, aquelas mesmas figuras, a figura A e a B do exercício que vocês vão fazer em casa. E aí, você tem aqui, ó, essa é aquela mesma figura, já vimos, né, que tem planos de simetria e alternados com ele tem planos de deslizamento, né, plano M e plano G alternados. Aqui é para dizer que antes de vocês decidirem qual é a célula unitária, vocês vão precisar desenhar toda a área, tá? Pôr os elementos de simetria em toda a área da figura. Aqui a gente vê bem, ó, que é um plano de deslizamento, esse daqui que está tracejado, por quê? Se essa folha se olhar no espelho aqui, ela não aparece aqui, aparece deslocada para lá. No final, a célula unitária ia ficar desse tipo aqui, né? Ia ser uma célula do tipo CM. Aqui, ó, que é aquela que estava lá. A gente sempre tem que encaixar nossa célula num daqueles motivos que estão lá. As outras figuras que vão aparecer, essa daqui de cima, onde você vai ter só eixos de ordem 4, não vai ter nenhum plano de simetria, nenhum. Isso daqui não é um plano de simetria, né, desenhando aqui, porque a metade de cima não é a imagem do que está embaixo. Em nenhum lugar aqui você vai achar nenhum plano de simetria. Esse é o desenho que a gente já viu agora há pouco, então vocês coloquem toda a extensão da figura, os elementos de simetria, antes de delimitar a célula, que vai ser desse tipo, olha, P4MM. Essa aqui, essa figura, essa é uma das figuras que vocês têm lá, que vocês não viram ainda, que a gente não viu ainda. Aqui embaixo, aqui em cima é uma, aqui embaixo é outra. Então, algumas dessas figuras, vocês vão achar infinitos elementos de simetria. Infinitos não, mas uma quantidade muito grande. Então, na hora de desenhar, tomem cuidado, desenhem direito, não façam como está aqui, senão vocês vão se perder na figura. Aqui eu tenho o eixo de ordem 6 no meio, tenho o eixo de ordem 3 aqui no meio, tá? Tem um monte de eixo de ordem 2, um monte de plano de simetria M, que aqui está em vermelho, uma porção de plano de deslizamento. Então, cuidado na hora de desenhar, não façam assim, né? Façam direito, porque senão vocês não vão conseguir localizar direito os elementos de simetria. Aí, bom, o que eu tenho de falar, essa figura, vocês procurem muito bem, né, para saber o que ela é depois. Essa é outra figura diferente daquela. Aí você vai imaginar, bom, é um círculo, né? É um círculo. E nesses círculos, então, eu vou ter um eixo de simetria de ordem infinita aqui no meio. Infinita porque aqui vai se repetir tudo infinitas vezes em volta de um círculo. Mas você não pode olhar só para o círculo, mas você tem que olhar a vizinhança, olhar quem está ao redor. Então, ao redor não estão infinitos, né? Infinitas figuras. Então, você tem que olhar exatamente quem vai ser o elemento de simetria que vai aparecer no centro de cada um desses círculos, de acordo com o que está aqui em volta. Aqui em cima,
por exemplo, né, era um eixo de ordem 6, por quê? Olha, aqui em volta estão repetindo 6 vezes, a cada 60 graus aparece um novo círculo, né? Então, eu vou ter um eixo de simetria de ordem 6 aqui no meio. Agora, no meio dessa, eu vou ter um eixo de ordem 4. 4 por quê? Olha, essa figura vai se repetir aqui, 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 aqui. Se eu olhar esse que está aqui no meio, vai se repetir aqui, aqui, aqui. Eu vou ter um eixo de ordem 4 aqui no meio, tá? Olha, aqui no meio também vai ter eixo de ordem 4, né? Então, vocês vão enchendo essas figuras de elementos de simetria. Olha, aqui em cima, no final, vai ficar esse grupo que está aqui, ó. P6MM. Você falou, mas aqui tem, além dos eixos 6, eu tenho 3, né? Eu tenho 2. Não, mas é aquilo que eu falei. O resto é tudo consequente, né? Eu tenho que olhar só o que está aqui no centro de cada um dos motivos de repetição, para eu dizer quem é a minha célula unitária. E aí você vai ver que vai se encaixar nesse tipo que está aqui. Aliás, nessa figura aqui, está corrigida aqui, em verde, aqui, está uma correção. Acho que tem mais alguma coisa errada aqui. Que uma das figuras que vocês têm lá naquele seu desenho, onde ele está? Aqui, ó. Essa figura aqui, ela tem alguns erros de construção. Estão faltando alguns planos aqui no meio. Aqui está faltando o plano de deslizamento. Aqui também. E aí, naquela figura que está lá, tem alguma correção a respeito disso. Mas aí, no final, depois que vocês fizerem tudo, vocês vão chegar à conclusão que é esse tipo de figura que é o 6MM. Aqui o 6 está no eixo C, né, que é perpendicular ao papel. Depois você vai ter M em A1, perpendicular a A1, A2 e A3. E M também nas bissetrizes de A1, A2 e A3, ok? Perpendicular às bissetrizes. Então, aí continuamos olhando as figuras. Vai ter essa daqui. Essa daqui vai ser, no final, vocês vão concluir que é a mesma coisa de simetria que essa que está aqui. Por quê? Porque os átomos, né, ou grupos de átomos estão simplesmente, aqui eles estão grudados, né, como costuma acontecer, e aqui eles estão espalhados, né, só para ficar mais fácil para você achar os elementos de simetria, para não ficar tudo amontoado, né, e atrapalhar vocês. Aí, aqui tem outro desenho, isso daqui. Isso aqui é a associação de elementos de simetria que vocês vão achar nesta figura que está aqui. Vocês vão ter essa figura. De quem é essa figura? Também para achar elementos de simetria, de quem é essa figura? Vocês já viram essa figura antes? É do Escher. É do Escher, muito bem. Essa é uma daquelas figuras do Escher. E faz parte do exercício de vocês também, achar os elementos de simetria presentes, aqui já estão desenhados, né? E delimitar a célula unitária. Qual o cuidado que a gente tem ao delimitar uma célula unitária? Que os seus limites sejam absolutamente iguais. Se eu escolher a minha célula unitária aqui, no encontro dessas duas moscas, onde vai ser o outro limite? No encontro de outras duas moscas, né? O terceiro aqui, ó, no encontro das duas, e o quarto, para fora do papel, em outro conjunto de duas moscas, tá bom? Porque precisa ser absolutamente igual. Se for aqui, ó, no centro dessas borboletas, também eu vou ter que fazer sempre no centro das borboletas. Senão não vai ficar um carimbo, né? Como fosse um carimbo que eu vou repetir infinitamente para formar minha estrutura cristalina. Aí, essa figura aqui. Essa figura, tomem cuidado na hora que vocês forem analisar, achar os elementos de simetria. Por quê? Porque do jeito que elas estão aqui, você vai perceber que esse cavaleiro que está aqui não é igualzinho a esse que está invertido aqui. Você vai olhar, ó, tem esses detalhes aqui, ó, em preto,
que esse daqui não tem, tá? Também o fio aqui que encontra o cavalo, é como um desses jogos de erros, né? Também vai ser diferente, mas eu vou deixar para vocês olharem com cuidado depois, para vocês delimitarem a célula unitária que está aqui. Aqui, não coloquei mais, que é para vocês fazerem em casa, para vocês pensarem, vocês vão ter que achar elementos de simetria e delimitar a célula unitária dessa figura também. Aí, esse daqui é um livro muito, muito interessante, International Tables for Crystallography, o volume A1, é como se fosse uma enciclopédia, né? Aí esse volume aqui, ele é muito especial, por quê? Assim como a gente viu que tem aqueles 17 tipos de associações de elementos de simetria, quando a gente abstrai, né, uma dimensão, quando a gente fica só com 2 dimensões, quando a gente tiver 3 dimensões, quantas associações de elementos de simetria teremos? 230 associações de elementos de simetria. E esse livro, o que ele traz? Ele traz os desenhos das associações de elementos de simetria dessas 230 associações, que são os grupos espaciais. Então, você vai virando as páginas, e você vai ver todos os 230 grupos espaciais, todas as 230 associações de elementos de simetria. Então, ela é muito importante, ela é muito, muito bom de ficar olhando, de você ver a associação de elementos de simetria. Aí, então, tem na nossa biblioteca, né? E tem também na internet. Vocês vão achar aí na internet, vocês procurem, vocês vão achar esse livro, todas as figuras, todas as informações que ele tem, para vocês ficarem vendo a associação de elementos de simetria. Aí, bom, então nós estamos tratando disso, né? Cristalografia estrutural, ou seja, elementos de cristalografia dentro de estruturas cristalinas, a simetria interna, quem são os elementos de simetria que você vê dentro de qualquer estrutura cristalina. Isso é muito importante, porque a propriedade dos compostos cristalinos, entre eles os minerais, vai depender dos elementos de simetria que estão lá dentro, né? Ele vai se comportar de maneira diferente conforme a associação de elementos de simetria interna. Aí a gente já aprendeu a translação, né? Que é a nova operação que aparece quando a gente está olhando dentro da estrutura cristalina, que é aquilo que a gente vê nos quadros, né? Do Escher, por exemplo. E a gente viu também os retículos planos, que são aqueles 17 tipos de associações de elementos de simetria, quando a gente está olhando só em 2 dimensões. A gente falou também dos retículos tridimensionais, né? Ou seja, aqueles 230 grupos de elementos de simetria. E a gente viu também que vão aparecer os planos deslizantes, ou planos de deslizamento, onde além da reflexão acontece uma translação da imagem. O material refletido, ele é transladado, e os eixos helicoidais, nos quais a gente, além de uma rotação, a gente associa uma translação. Lembra os eixos helicoidais? Tem um aqui, ó. Vocês se lembram disso daqui? Os eixos helicoidais, né? Que os átomos não vão aparecer, ou grupos de átomos não vão aparecer todos no mesmo plano, porque tem a translação, mudando eles de plano. E aí, bom, a gente já falou, né, dos 230 grupos espaciais. Aí, numa das aulas futuras, a gente vai falar da difração de raio-x. A difração de raio-x, né, é um método, né, que a gente usa para estudar a estrutura interna dos cristais. A gente só descobre, a gente só vê os átomos, né, onde eles estão, como eles estão distribuídos, quais são os elementos de simetria interna, através da difração de raio-x. A gente precisa dos nossos olhos de raio-x para enxergar os átomos, né? E nós vamos falar sobre isso numa aula futura. É um método muito utilizado não só para descobrir a estrutura cristalina dos materiais, né, incluindo os minerais, mas também para a gente identificar. Eu tenho um mineral e eu não consigo descobrir o que ele é no microscópio ou macroscopicamente, então eu vou usar a difração de raio-x para estudar isso. Então é um método muito importante que a gente vai aprender
numa das próximas aulas, não percam. Então, agora aqui nós já estamos entrando na terceira dimensão. Terceira dimensão, vejam só. Aqui eu tenho uma célula unitária, onde eu tenho os seus limites. Os seus limites eu tenho conjunto de átomos, né? Esse conjunto de átomos vai ter uma determinada simetria. Aí eu vou olhar para a célula unitária em 3 dimensões. Eu vou ver onde esse motivo de repetição aparece. Olha, aparece aqui no limite da célula unitária, mas aparece também lá no meio. Então, essa daqui vai ser uma célula unitária de que tipo? Agora nós já estamos em 3 dimensões, né? Então, já os símbolos já estão ficando diferentes. É claro que vocês em casa vão resolver aquele exercício que eu passei com aquelas figuras para olhar em 2 dimensões elementos de simetria. Mas é só um exercício para a gente chegar nas 3 dimensões. Então, a pergunta é, essa célula unitária, onde o motivo de repetição aparece nos limites da célula unitária e aparece lá no centro também, como se chama essa célula unitária? Vamos relembrar. Relembrar, vamos pensar. A gente vai ter um monte de exercício na lista de exercícios. Oi? Fala. C? Não chama C. C era quando só essas faces aqui eram centradas, né? Eu só encontrava o motivo de repetição, além dos limites, encontrava aqui também no meio da célula, no meio da face C, a face que intercepta o eixo C. É I, olha aqui, o Pedro Henrique Mansando Fernandes diz que é uma célula do tipo I, muito bem. As células onde o motivo de repetição aparece nos limites da célula e aparece também no centro da célula, é uma célula do tipo I. Muito bem. Aqueles desenhinhos que a gente viu agora há pouco, né? Aquelas pétalas, aquelas vírgulas, eram para dizer da simetria desse motivo que está aqui, né? Isso daqui é uma associação de átomos, veja, aqui não é um átomo, são vários átomos de cor amarela, tem um átomo roxo aqui pendurado em algum lugar. Então, aquele desenho lá era para simplificar a simetria desses limites. Aí eu vou olhando para a minha célula unitária, aí eu vejo que ela é do tipo I, aí eu também começo a ver os elementos de simetria, tudo aí eu vou chegar a conclusões mais avançadas, né? Eu vou dizer muitas coisas, por exemplo, eu vou olhar tamanhos também, lembram que tamanhos também importam agora? Isso daqui não são só eixos cristalográficos agora, mas são parâmetros de célula unitária. Eu vou ter um parâmetro de célula unitária para cá, que é o A, para cá, que é o B, e para cá, que é o C. Aquela mesma orientação padrão que a gente já sabia para os nossos cristais de papelão, a gente vai usar agora aqui, a célula unitária A, B e C, né? Se fossem todos iguais, seriam A1, A2 e A3, não é o caso pelo desenho. E coisas assim, eu vou acabar descobrindo o sistema cristalino, a simetria, tudo isso olhando para o desenho. Aí, eu falei para vocês daquilo de difração de raio-x, a gente vai detalhar isso mais para o futuro, mas só para dizer que a difração de raio-x vai permitir a gente saber a posição espacial de cada um dos átomos dentro da estrutura cristalina. Aqui é uma estrutura onde eu tenho átomos de carbono, oxigênio, né, cloro, tá vendo? Deve ser um composto orgânico. Não importa, é só para mostrar para vocês que a gente vai descobrir cada átomo dentro da estrutura a sua posição espacial, chamada de X, Y e Z. A gente vai dizer que X é para cá, Y para cá e Z para cá. Então, eu vou poder localizar dentro da estrutura cristalina, tridimensionalmente, onde está cada átomo. Eu vou falar, ó, esse átomo amarelo aqui está na posição X, Y e Z, né? Vou atribuir valores, tá? Que são esses valores que vão aparecer aqui numa tabela desse tipo. Aqui está tudo multiplicado por 1000, né?
por 10.000, eu não enxergo direito aqui, 10 a quarta. Isso não importa. Mas aqui, esses valores x, y e z dizem a posição dos átomos dentro de uma célula unitária. Aqui no caso é até 10.000, né, os valores. Mas não importa, esses são detalhes que a gente vai aprender depois. Então, eu vou falar cada um dos átomos, onde está dentro da célula unitária. Eu posso falar de alguns que estão para fora também, né? Isso não importa. Eu vou usar números maiores, tá? Então, posição dos átomos dentro de uma célula unitária, isso vai ser muito importante e a gente vai estudar a partir da difração de raio-x. Isso daqui também são tabelas que vão aparecer, vão ser possíveis de ser construídas através do estudo de estrutura cristalina. Aqui é um mineral que eu andei estudando, catalão fica em Goiás, né? Mineral chamado gorseiksita, em homenagem ao Gorsei, que foi um geólogo brasileiro, né? Então, esse mineral, pude estudar ele, pude construir uma tabela desse tipo, para cada átomo. Aqui tem átomos de bário, cálcio, estrôncio, fósforo, alumínio, ferro, oxigênio. Então, eles estão diferenciados aqui, ó, O1, O12, O2, para diferenciar eles dentro de uma estrutura cristalina. Aqui é OH, é oxigênio com hidrogênio ao redor. Né? E aí eu pude descobrir várias coisas. Daqui não se preocupem com isso, são muitos detalhes, né? A simetria de cada um ao redor de cada um dos átomos. Aí, aqui, ó, a posição x, y e z. Olha, x, y e z 0, 0, 0, quer dizer que eles estão na origem da célula unitária. E como esses três aqui estão na posição 0, 0, 0, o que significa isso? Quer dizer que no limite da célula unitária eu vou ter bário, vou ter cálcio e vou ter estrôncio. Eles vão se alternar naquela posição lá. Por quê? Porque eles têm a mesma valência, têm o mesmo tamanho, mais ou menos. Então, muita coisa que a gente vai descobrindo a partir do estudo da estrutura cristalina. Aí tem a ocupação, ó, 0,76, 0,19, 0,10. O que quer dizer isso? Quer dizer que 76% das vezes que eu olhar para essa posição que está aqui, eu vou achar átomos de bário. 19% das vezes que eu olhar, vai estar um átomo de cálcio. 10% das vezes vai ter átomo de estrôncio. Então, bário vai ser predominante nessa posição que está aqui. E assim vai indo, né? Eu vou olhar esse átomo P1, olha a posição que ele está. Né? Olha o alumínio onde ele está, e assim vai. Olha, o alumínio e ferro, eles estão na mesma posição, ó, tá? Esse alumínio 1 e esse ferro 1 estão na mesma posição. Ou seja, olha, aqui tem a ocupação. 91% das vezes que eu olhar para essa posição, eu vou encontrar átomos de alumínio. 9% eu vou encontrar átomos de ferro. Aí depois aqui nessa outra posição, a L2 e Fe2 também estão no mesmo lugar, então vou ter a mesma distribuição. Olha, aqui eu tenho planos de simetria no centro dessas posições, aqui eu não tenho nada, né? Nenhum elemento de simetria, tá? Então, muitas informações que a gente vai obter na hora que estiver estudando uma estrutura cristalina. Não se preocupe com excesso de detalhes, isso daqui é só para mostrar para vocês o poder, né, do estudo de uma estrutura cristalina. Aqui eu trouxe de novo para a gente relembrar, agora há pouco foi difícil a gente ver o que era lembrar, né, o que era uma célula I. Lembrar que nós temos célula primitiva, célula de corpo centrado, célula I é chamada de corpo centrado, P é chamada célula primitiva. E aqui eu tenho outra vez para relembrar que para cada sistema eu vou ter tipos diferentes de célula unitária. Quando for o sistema hexagonal, eu tenho um eixo 6 aqui, mas eu não vou delimitar minha célula unitária desse tamanho aqui. Por quê? Porque uma célula unitária só vai ter 8 limites. Né? Nós estamos olhando tridimensionalmente agora.
Então, célula unitária vai ter 8 limites. Aqui está difícil de ver nesse desenho, mas a célula unitária vai ser essa que está aqui em cinza, né? Cinza. Então, célula unitária vai ser só esse pedaço aqui do meu desenho, desse desenho todo que está aqui. Tá aí assim? Assim vai, ó. Isso nós já vimos, é só para recordar. Célula F é aquela onde eu tenho, ou célula de face centrada. O motivo de repetição vai aparecer nos limites, mas vai aparecer também no centro de cada uma das faces da minha célula unitária. Esses pontos que estão aqui, eles não estão representando um átomo, mas estão representando um pacote de átomos que está aqui ao redor. Tá? Só vão representar um átomo quando for uma estrutura muito simples. Um elemento nativo, né? Ferro, alumínio, essas coisas. Aqui o resto, né, para a gente lembrar. Tá? As células F, a célula C. Célula C, olha, só tenho aqui essa face, né, que é aquela que intercepta o eixo C centrado. Aqui o que que era para dizer? Aqui que se eu desenhar uma célula unitária para o sistema monoclínico, se eu tentar desenhar uma célula I, ela vai equivaler a uma célula C. Então, tanto faz eu usar esses dois desenhos que no final vão ser equivalentes entre si. Mas não se preocupe, né, com muita coisa. Aí nós vamos avançando, nós já falamos que a gente vai poder dizer cada átomo dentro da estrutura, sua posição espacial, e também, quando eu pegar uma célula unitária, eu vou dizer a posição, aqui está marcada a posição só dos limites numa célula primitiva. Não importa qual seja a célula primitiva, eu vou usar o seguinte critério. Olha aqui, primeiro índice a posição X, depois Y, depois Z. Se for uma célula cúbica, né, vai ser A1, A2 e A3. X vai ser A1, Y A2 e o Z vai ser o A3. Aí, na hora de eu dizer a posição dos átomos, primeiro de tudo, eu vou usar vírgulas aqui agora. Quando eu dizia uma face de um cristal, né, aquilo do passado, eu falava uma face 001, uma face 100, eu ia dizer da face, eu iria representar entre parênteses, e não podia, era proibido colocar vírgula entre os números, né? Uma face 100, eu escrevia 100, não colocava vírgula no meio, porque era proibido. Por que que era proibido? Ah, porque a vírgula tem outro significado. Eu só vou usar vírgulas quando eu estiver dizendo da posição espacial de átomos dentro de uma célula unitária. Tá bom? Então, vírgula, eu vou poder usar agora. E vou ser obrigado a usar agora. Aí, quando eu falar que um átomo está na posição 000, o que que eu quero dizer? Esse ponto é exatamente aqui. Por quê? Porque eu vou contar as minhas medidas. Por exemplo, X eu vou contar para cá, Y eu vou contar para cá, e Z eu vou contar aqui para cima. Então, se eu tiver um átomo aqui, faz de conta que eu tenho um átomo aqui, né? No limite da célula unitária. Eu vou falar que esse meu átomo, daqui, ele está na posição 000. Por quê? Porque o X começa aqui e cresce para cá. Quando eu olhar para cá, por exemplo, olha, essa posição eu vou chamar de 100. Por quê? Porque o X, que é o primeiro, está aqui no seu limite. E o limite é 1. De 0 a 1 que vai variar. Aqui, ó. 0, 1, 0, esse daqui. Por quê? Porque está aqui no 0 do x, né? Que x cresce para cá, não cresceu nada. Mas o y já cresceu, está no limite do y. Então, 0, 1 e o 0 para o z. Por quê? Porque o z cresce para cima. E aqui ele não cresceu ainda, né? Então, 0, 1, 0 aqui. Essa aqui, essa daqui vai ser 1, 1, 0. Por quê? Porque já cresceu uma quantidade do x, uma quantidade do y e não cresceu nada para o z. Então, 1, 1, 0. E assim vai. Olha aqui, ó, 0, 0, 1.
Não avançou nada na direção do X, nada na direção do Y, mas cresceu até o limite do Z. Posição 0, 0, 1. Bom? E assim vai, ó. 1, 0, 1, 1, 1. Olha, aqui está no limite dos 3, né? Por quê? Porque cresceu tudo que era para crescer aqui do Y, tudo do X e tudo do Z. Então, essa é a posição 1, 1. Então, nos limites de uma célula unitária desse tipo, eu vou ter essas 8 posições e eu vou representar essas posições com esses números que estão aqui, esses códigos que estão aqui. Coordenadas dos nós de uma célula P. Célula P, então, vai ter só os seus limites ocupados, né? Claro que essas posições elas não vão representar um átomo, mas aqui em volta vai ter um pacote, que vai ter o mesmo pacote, aqui também e aqui também. Todos os 8 vão representar exatamente o mesmo pacote de átomos que vão estar centrados nessas posições que estão aqui. Cada átomo vai ter a sua posição, mas eles vão estar centrados nesse local que está aqui. Ok? Sim, a princípio, a primeira vez que a gente está vendo isso, a gente fica muito espantado, né? Fala, que complicado isso. Aí que a gente continua olhando, a gente vê que é muito mais complicado que isso, né? Que não é tão simples. Aqui é uma célula do tipo I, né? De corpo centrado. Se eu olhar uma célula I, olha as posições ocupadas. Né? Sempre os limites obrigatoriamente vão estar todos ocupados, mas como é uma célula I, eu vou ter também o meu material de repetição lá no meio. E ele vai estar centrado em que posição? Meio, meio, meio. Porque se eu desenhar aqui, eu vou ver que está na metade dessa linha aqui, que representa o X, metade dessa linha, que representa o Z, e na metade dessa linha aqui, que representa o X. O X aqui, Y aqui, C aqui. Tá? Então, meio, 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 porque está exatamente no meio da célula unitária. Eu precisaria ter um material tridimensional. Nas aulas a gente leva, né? A gente tem células unitárias, tipo dessa que está aqui. Esse é um tipo F, né? E aí na aula a gente vê essas coisas em 3 dimensões, a gente entende melhor o que é isso. Mas o que a gente está fazendo agora é localizar átomos, né? O pacote de átomos numa célula unitária. A gente já chegou na terceira dimensão aqui. Aqui é uma célula F, que é exatamente essa que eu tenho aqui. Também não ajuda muito você ver aí só a imagem, mas é uma célula unitária onde o motivo de repetição aparece nos limites da célula e aparece também no centro de cada uma das faces da célula unitária. E aí, quando eu começar a olhar, localizar essas posições, aqui eu já não desenhei, não coloquei mais os limites da célula unitária para não ficar muito cheia a figura, mas eu coloquei só a posição de cada um desses, quantos são? 6, né? 6. Essas 6 posições novas que apareceram. Também ficou difícil de enxergar, mas esses vão ser os números que a gente vai achar na hora que a gente for localizar esses átomos. Acho que tem algum desenho não, tem algum exercício para vocês fazerem na lista de exercício, onde vai tratar alguma coisa semelhante com essa daqui. Então, vocês exercitam depois isso. Aí, aqui são outros desenhos, né, que a gente usa em cristalografia, muito desenho para localizar as coisas, para tentar entender a figura. E aqui são um desenho de uma célula primitiva, aqui uma célula ortorrômbica do tipo F, onde eu tenho marcados. Aqui dá para ver melhor, né? Tridimensionalmente, aqueles átomos que estão no centro de cada uma das faces. Aqui é uma célula F, mas é ortorrômbica. Como que eu sei que é ortorrômbica? Ah, porque A, B e C, 3 dimensões diferentes, né, da minha célula unitária. Aqui está marcado A, B e C. Eu não posso mudar isso, hein? A sempre para cá, B sempre paralelo a mim e o C sempre para cima. A penetrando aqui no meu olho, B paralelo a mim e C para cima, né? Que vai
coincidir com X, Y e Z. Aqui é na célula F, então eu consigo ver quem são as posições que vão ficar no centro de cada uma das faces. Por isso que é F, célula de face centrada. Aqui são outros desenhos, visto de cima, né? Essa célula unitária é vista de cima. Aqui essa outra célula unitária é vista de cima. São muitos números, né? Muito complicado da gente ver, mas aqui está mostrando, está escrito 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, para dizer que esses átomos que estão aqui, ou esses grupos de átomos, estão na posição 0 e também na posição 1. 0 aqui embaixo, 1 aqui em cima. Tá? Quando eu fizer um desenho assim, eu só digo altura. Altura da minha célula unitária, né? O eixo C que está aqui para cima. Né? Então, eu quero dizer que tem uma coisa na posição 0 e uma coisa na posição 1. 0, 1. Vamos exercitar com isso, viu? Não fiquem desesperados, por favor. Tá? E aí, então, esse desenho mostrando que estão na posição 0 e 1, aqui ficou muito pequeno. Mas aqui está mostrando, olha, que esses átomos que estão nos limites aqui, átomos ou pacotes de átomos, estão na altura 0 e 1, e esses que estão aqui estão na posição meio, ou seja, estão na metade da altura. Aqui é 0, 1 é lá em cima, então estão na metade. Metade, metade. Então, olha para esse desenho aqui, eu vou entender. Ah, então eu tenho átomos aqui na posição 0, 1. Ó, aqui também, ó, 0 e 1, 0 e 1. Né? E tenho esses daqui que estão no centro dessas faces laterais, eles ficam na posição meio. Bom, e aí isso se repete em toda a estrutura cristalina. Você vai ver muitos desenhos. Aqui é o que eu falei, já falei isso para vocês, que só vai representar um átomo limite da célula unitária quando for uma estrutura muito simples. Aqui, a estrutura do ferro metálico. Ferro metálico, ele é muito raro, né? A gente quase não vai encontrar ele nos minerais, porque o ferro é muito instável, ele vai se oxidar, né? Vai se transformar em hematita, goetita, magnetita. Então, ferro metálico é muito raro como mineral aqui na Terra, mas é muito comum nos meteoritos. Meteoritos, né? Aqueles corpos que vêm do espaço, a gente vai encontrar com muita frequência ferro metálico. E quando a gente vai estudar a estrutura cristalina, a gente vai ver que ela é muito simples. Olha aqui a estrutura cristalina do ferro metálico. Aparece ferro nos limites da célula unitária e aparece ferro no centro da célula unitária. Então, vai ser uma célula unitária de corpo centrado. Né? Olha que simples, né? Aqui está cortado, os átomos estão cortados aqui, como se fosse possível cortar os átomos dessa maneira. É uma célula unitária muito simples, onde eu vou ter átomos nos limites da célula unitária e lá no centro da célula unitária. Aí tem uns números aqui. Ó, a célula unitária do ferro metálico em perspectiva. Está aqui em 3 dimensões a célula unitária. Aí, aqui diz, ó, conteúdo atômico da célula, Z igual a 2. Que coisa estranha, o que será isso, né? Vamos só conversar sobre isso agora, aí a gente já termina a aula. Vocês devem estar cansados, né, de tanta coisa que a gente está falando hoje, mas vamos falar o que é isso, né? Conteúdo atômico de uma célula unitária, que é representado pela letra Z. O que a gente quer dizer? Z igual a 2. Quer dizer que, olha, cada um desses átomos que está aqui no limite, né? Átomo de ferro, está aqui no limite da célula unitária, ele foi cortado aqui, ó. Foi cortado e ficou 1/8 só dentro da célula unitária. Os outros 7/8 estão pertencentes a quê? Estão pertencentes às células unitárias vizinhas. A estrutura cristalina é uma repetição de célula unitária infinita, e esses átomos de ferro
1/8 deles vai pertencer a essa célula unitária que está desenhada aqui. Então, 1/8, mais 1/8, mais 1/8, 1/8. No final, vão ser 8 vezes esses 1/8 de átomos que estão aqui em volta. Então, dentro dessa célula unitária, eu vou ter 8 vezes 1/8. Aqui, aqui é vértice aqui, viu? Consertem aí, vértices. Além disso, vai aparecer esse átomo que está aqui no centro da célula unitária, olha, ele pertence todinho a essa célula. Então, o conteúdo dessa célula unitária vai ser um átomo, né? 1 mais 1, que é esse que está aqui no centro. Então, eu vou dizer, o conteúdo atômico da minha célula unitária vai ser 2. 2. Isso que quer dizer esse Z aqui, que é conteúdo atômico de uma célula unitária. Claro que essa é uma célula unitária muito simples, né? Em geral, aqui não vai aparecer um átomo, vai aparecer um pacote de átomos. A gente vai tratar isso de maneira diferente, né? A gente vai olhar se exatamente o que está aqui é o mesmo que está aqui no centro, senão não vai ser uma célula de corpo centrado, e vários detalhes assim. Vocês já estão cansados? Respondam para mim. Vocês estão gostando do assunto? Está muito chato isso? Qual a visão de vocês? Falem para mim. Muito difícil? Muito fácil? Vocês não falam muito, né? São de falar muito. Estou tentando absorver tudo. Olha, que legal. Muito bem. Maria Fernanda Mendonça Pereira. É ruim que nós estamos só em 17 pessoas aqui, né? Aqui, espero que o resto depois assista às aulas, né? Tá? Vamos ver qual será o próximo assunto aqui. Maneira de projetar. Vamos só olhar aqui como é que a gente representa essa estrutura aqui. Aí depois a gente já para e já vai embora e volta aqui na sexta-feira, tá? Então, que maneira de representar a estrutura daquele ferro nativo? Quando eu olhar por cima, eu vou ver que esses átomos que estão aqui no limite da célula unitária, eles vão estar na altura 0 e na altura 1. 0 e 1, 0 e 1. Eu faço o desenho, então, falo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Isso aqui é a célula vista por cima. Se eu pegar meu olho e olhar aqui por cima, eu vou ver esses átomos na posição, na altura 0 e 1, né? E vou ver um que está aqui bem no meio da célula unitária, né? Então, esse daqui, o centro dele, desse átomo vai estar na posição meio. Olha o meu desenho aqui, ó. Esses limites estão na posição 0 e 1, e o que está lá no meio está na altura meio, tá? Aqui eu tenho o símbolo completo do meu grupo espacial, IM3M, que é o que a gente vai encontrar naquelas tabelas de grupo espacial, onde estão os 230 grupos espaciais. Aqui eu estou falando outra vez Z igual a 2, que era esse Z que está aqui, né? 1 mais 1, 2. E assim vai. Então, essa representação, olha, é uma célula cúbica. Então, os tamanhos vão ser sempre A. Eu vou ter A para cá, e a altura também o A. Aqui outra maneira de representar, que sempre que for 0 e 1, a altura dos átomos, eu não preciso falar isso. Então, aqui eu não falei mais, né? Não falei, eu deixei só aquele que está em posição diferente, que é o meio. Aí vamos agora interromper nossa aula e a gente continua na próxima sexta-feira, quando a gente vai tratar, veja que importante, a célula unitária do ouro. Ouro, hein? Veja que preciosa vai ser nossa próxima aula. Então, acabou aqui, por enquanto, nossa aula. Na próxima aula, a gente continua esse assunto. Não se esqueça que eu vou colocar um link novo para a aula de sexta-feira e nós teremos aula sexta-feira. Ok? Perguntas, dúvidas, comentários? Críticas? Nada. Ok, até mais. Então, até mais. Bom descanso para vocês. Não se esqueçam de pegar aquele exercício lá e fazer, hein, das figuras lá em 2 dimensões, tá? Por favor.
Você tem de procurar os elementos de simetria e delimitar a célula unitária. Até sexta-feira, então. Muito Até logo, obrigado. professor. Até sexta. Até mais. Bom dia. Para vocês também. Eu vou desligar aqui, então. Desligar.